Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou na Capadócia, uma das regiões mais lindas do mundo. Aqui é um lugar da Turquia sem igual. Vocês estão vendo vários balões aqui, a gente acabou de dar uma volta no balão agora, tem vários balões aqui, é uma região muito bonita. Agora há poucos balões, muitos já estão desativados, mas esse céu fica repleto de balões toda manhã ao nascer do sol. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês aqui por um outro motivo. Não quero mostrar só os balões e a região aqui da Capadócia, não. Eu quero mostrar isso que está em volta de mim aqui. Estão vendo essas plantinhas aqui, olha? Isso aqui é o joio que Jesus falou na Bíblia. Se você olhar bem aqui, ele parece bastante com o trigo. Você está vendo? Não parece bem um trigo? Só que isso aqui é oco. Não dá para fazer nenhuma farinha de pão disso aqui. Isso aqui é mato, como você está vendo, e ele nasce para todo lado. O joio, quando é plantado junto com uma plantação de trigo, ele causa muitos problemas, porque você imagina, ele cresce, e realmente, gente, como é parecido com o trigo. Ele cresce e quando ele está junto com o trigo, é praticamente impossível, só no olho assim, saber quem é quem. Jesus então contou uma parábola inspirado nessa cena que ele muitas vezes viu ali na região da Galileia, da Judeia, a respeito de como seria o povo de Deus durante o tempo, durante a história da igreja. Ele falou que o mundo era como um campo, onde o Pai, que é o Criador, que é Deus, plantou o trigo. Mas junto com o trigo surgiu o joio, que é essa erva daninha, que engana e não dá fruto, não presta para nada. E quando os dois cresceram, os trabalhadores perceberam aquilo e perguntaram: "Poxa, Senhor, o que aconteceu aqui?" E ele falou: "Um inimigo fez isso." Essa frase é emblemática. E os trabalhadores perguntaram ao Senhor: "O Senhor quer que nós arranquemos então todo o joio agora?" E o Senhor falou: "Não, não faça isso. Deixe que cresçam juntos, para que na época do fruto nós possamos separar um de cada lado, porque se antes disso fizermos a separação, é perigoso arrancarmos o trigo junto com o joio." Os discípulos depois perguntaram para Jesus qual o sentido daquela parábola, e ele explicou então que o campo era o mundo e que o inimigo de Deus plantou no meio do joio, do meio do trigo, o joio. As pessoas hoje que estão nas igrejas geralmente aplicam esta parábola à realidade eclesiástica que nós temos hoje no povo de Deus, pessoas que levam a sério o evangelho e pessoas que não levam a sério. Até aí tudo bem, eu concordo com essa aplicação. Mas tem um detalhe da parábola que muita gente passa despercebido. Sabe qual é? É que nem os trabalhadores, que Jesus explicou como sendo os anjos, tinham condição de separar o joio do trigo. Somente o Pai, no dia da colheita, podia saber qual era a erva daninha, qual era a erva produtiva. Mas na história da igreja, muita gente, desconhecendo essa aplicação de Jesus, fica querendo, por conta própria, separar na igreja quem é joio e quem é trigo. E como fazem isso? Aí que o perigo fica pior ainda, através de critérios próprios. Isto mesmo, critérios próprios, porque há muitas pessoas que julgam o outro com seu próprio código de valores. E ele transforma o seu código de valores em vontade divina. Se eu não gosto daquela música, é Deus que não aprova aquela música. Se eu não gosto daquela roupa, é Deus que não aprova aquela roupa. E se aquela coisa que não é tão boa eu gosto, Deus não é tão radical assim. E as pessoas que são geralmente diferentes de mim ou discordam de mim, eu tendo a tratá-las como se fossem o joio no meio do povo de Deus. Como é fácil acusar um grupo de seita, de falar que ali não há convertidos. Como é fácil acusar as pessoas de joio. O meu papel nessa parábola de Jesus não é saber quem é joio e quem é trigo. É crescer e dar frutos para a glória de Deus, para que no dia da colheita, no dia do juízo, eu esteja do lado daqueles que estão com Cristo, e não daquela palha que será queimada. Portanto, meu amigo, pegando aqui esse joio na mão e lembrando da parábola de Jesus, eu só penso uma coisa: que eu sei que eu sou uma pessoa pecadora e preciso todos os dias de Jesus. E quem sou eu para julgar os meus irmãos? Isso não significa que eu não possa condenar coisas que são erradas. Isso não significa que eu não possa chamar o pecado pelo nome. Eu devo chamar o pecado pelo nome. O que eu não devo fazer é tratar às vezes a lei acima do indivíduo. Há pessoas que por causa da gravata cortam o pescoço que está por detrás dela. Não devemos fazer isso. A gravata é importante,
porém mais importante é o pescoço. Não vou agora tornar desnecessária a lei de Deus ou a ética ou a moral imposta por Deus. Repito, é um dever chamar o pecado pelo nome, mas também é um dever amar. Sabe, o livro Desejado de Todas as Nações diz que quando Jesus chamava a atenção dos fariseus, ele tinha um embargo na voz ao dizer, ai de vós, fariseus, ele tinha um embargo na voz. E isto era perfeitamente compreensível na cultura do Oriente Médio. Seja um trigo de Deus, não seja um joio. Cresça para a honra e glória de Deus e ame as pessoas. Produza frutos do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não esqueça de ativar o sininho de notificações, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus companheiros. Um abraço e até o nosso próximo encontro. There was a silent killer in Yorina's home. Our family was eventually dying because of our kitchen, because what was produced from the kitchen was not healthy to the body. It was slowly sapping the life and health of his family. Yorina and his wife got sick. Yorina was feeling worse every day. He felt so sick that he thought about committing suicide. That was until he discovered the silent killer that was slowly taking away their health. The type of food we were using was already damaged food, overcooked and all that. When I came across one Seventh-day Adventist evangelist, and I read through some of his literatures, I discovered that I was living a very wrong life. A ray of hope came when Yorina learned of a health seminar organized by the nearby Adventist church. He asked his wife to go since he was feeling very sick. After the meeting, Yorina's wife came home, equipped with newfound knowledge. As she made me feeling bad, she started applying water therapy on me straight. What she learned there, she never had idea about that ever. She applied the water therapy, cold and hot water on me, covering me, and before you know, I was sweating. We started having a new lifestyle. The lessons from the health seminar had a tremendous impact on Yorina and his wife. Their yard, which was once full of chickens, is now empty. In its place, Yorina planted different types of medicinal and health-giving plants like moringa and aloe vera. The plants are all around their house. They also take advantage of fresh fruits and vegetables, which are abundant in Nigeria. Yorina is now living a healthy and happy life. He and his wife are ambassadors of the health message, teaching what they learn to anyone they can. They started building a small space in front of their house where they can teach people about health and the Bible. They've also used this space to start a small Bible study group. But Yorina is just one man, and the city of Abuja has more than 3 million people. People who would benefit a lot from hearing the health message. This quarter, your 13th Sabbath offering will help build a medical center there. This center will help treat illnesses and show people a better way to live. I look forward to a medical center that people will say that there's a health facility. When you go there, all you see is love within the health workers there. There's a health facility that when you go there, there's something else you receive apart from the routine things, routine services you see in other health facilities. Please pray for the development of this health center and for the other projects this quarter. Thank you for supporting the 13th Sabbath offering.
O tema que eu vos trago hoje, agora falo também para os adultos, se bem que sabem que sem ter crianças aqui à minha frente é difícil falar para crianças, mas agora vou tentar falar também para os adultos. O tema que eu vos falo hoje é um tema que me deixa muito desconfortável. Deixa-me desconfortável quando eu falo sobre este assunto em qualquer contexto. E quando eu falo deste assunto na igreja, deixa-me um pouco... Eu não queria usar a expressão apavorado, mas está lá muito próximo. Nós vivemos tempos que são históricos por vários motivos. Eu não sei porquê, lendo um pouco da história do passado, parece que estamos a reviver 100 anos atrás. Com conflitos, com ódio a crescer, o discurso do ódio a crescer, e temos até uma pandemia como há 100 anos atrás, a gripe espanhola, que também levou milhões de pessoas e nos obrigou a ficar em casa. Mas reparem, nunca eu pensei viver isto. Começámos o ano 2020 a pensar que ia ser um ano maravilhoso, porque 2019 até tinha sido um ano bastante bom. Mas de facto, logo de início, começamos a ouvir falar de um vírus que vem da China e que é muito assustador, e ele chegou em março a Portugal, e nós, sem saber o que havíamos de fazer, fechámos as escolas de repente. E eu, que sou professor, nunca pensei viver este momento de fechar a escola, mandar toda a gente para casa
e começar a ter com os meus alunos, obrigatoriamente, escola pela internet, escola pela televisão. Quando nós, ainda há poucos meses atrás, debatíamos a necessidade de atualizar os meios tecnológicos das escolas, as internets nas escolas, quando falávamos de que os meios para usar a tecnologia na escola eram poucos, de repente mandamos toda a gente para casa e dizemos a escola passa a ser exclusivamente assim. É extraordinário e hoje em dia estamos a falar disto com muita naturalidade porque o vivemos, o vivenciamos. Mas não foi só isto, quer dizer, lembram-se daquelas primeiras semanas em que toda a gente foi para casa? Lembram-se do assalto aos supermercados, em que íamos ao supermercado, ficávamos em filas e quando entrávamos não sabíamos se íamos encontrar leite para levar para casa para os filhos, não sabíamos se íamos encontrar as coisas que precisávamos mesmo. E entrávamos no supermercado e as prateleiras estavam vazias. Há um dia em que eu estava a ir trabalhar, tive de ir à escola de propósito buscar lá coisas, porque não estávamos preparados para ficar em casa, e de caminho tinha de passar pelas compras. E enquanto ia no carro, ia ouvir a rádio, como é costume, e estavam a entrevistar aqueles que na altura foram muito falados, que eram os da linha da frente. E uma grande preocupação em toda a gente era como é que íamos comer se os supermercados estavam vazios e como é que se ia quebrar a cadeia de abastecimento dos supermercados. E então estavam a entrevistar uns camionistas por telefone e eu não consegui deixar de ficar impressionado, porque um homem, talvez da minha idade, camionista, foi entrevistado e de repente em direto começa a chorar porque está desesperado, a dizer que andava na estrada exposto ao vírus, que nós não sabíamos o que era o vírus nem onde é que estava, mas por causa dos filhos, por causa da mulher, por causa de todos nós, de certa maneira. E o homem começou a chorar e eu não consegui deixar de ficar impressionado. A mãe de um aluno meu mandou-me uma mensagem às tantas da manhã a pedir desculpa porque o filho ela não estava a conseguir dar tanto apoio assim ao filho porque ela era caixa num supermercado. E naquela altura, como vocês sabem, foi toda a gente para casa, mas os caixas do supermercado tiveram de ficar, os trabalhadores dos supermercados tiveram de ficar. E naquela mensagem enorme, aquela mulher notava-se que estava desesperada por estar a viver com um inimigo silencioso e desconhecido, e invisível. De facto, nós, entretanto, adaptámos e hoje em dia estamos todos muito adaptados a conviver com o vírus, talvez um pouco mais, não é? Porque, ao que parece, agora estamos todos a ser demasiado sociáveis. Mas foram tempos muito difíceis que nós vivemos. Depois disto, vimos acentuarem-se alguns conflitos que já existiam, mas que se acentuaram mais durante este tempo de pandemia, com países a acusar países, políticos, presidentes a terem atitudes que, à vista da maior parte de nós, pelo menos serão algo condenáveis, mas vimos tudo isto a acontecer e, entretanto, esqueci de dizer, as igrejas fecharam, mas isso é uma coisa muito óbvia. A certa altura, as nossas notícias, que já estávamos todos fartos de ouvir falar de coronavírus e de Covid-19, de repente ganharam um novo tema. E foi um tema que acendeu muito o tema do racismo, com a morte deste homem que está aqui representado nesta gravura, George Floyd, ficou muito conhecido. É interessante que um homem que viveu a sua vida com normalidade, sem se destacar muito, mas de repente na morte torna-se mais visível do que na vida. Algumas pessoas conseguiram alcançar isso, nós em Portugal também temos muitos exemplos disto, mas este homem, de facto, de quem nunca ninguém tinha ouvido falar, hoje em dia é um dos nomes mais conhecidos e mais pesquisados na internet. George Floyd. E não preciso dizer o que aconteceu, mas é interessante que este é um momento histórico. É um momento em que, por todo o mundo, e à conta da morte de George Floyd, as pessoas levantaram-se e começou a haver manifestações em todo o mundo, nas várias cidades do mundo, a exigir justiça racial. Na nossa igreja, que é uma igreja multirracial, se lhe quisermos chamar assim, se bem que é um termo muito discutível, acreditem que é difícil falar deste assunto, porque o assunto terá de facto leituras muito diferentes para aqueles que sejam brancos
para aqueles que sejam pretos. Eu peço desculpa por usar a expressão preto, mas sabem, eu uma vez perguntei a uma irmã da nossa igreja, uma rapariga, uma moça, qual era o termo melhor para usar. Se era preto, se era negro, se era de cor. Na verdade, todos estes termos são maus de serem usados, porque todos eles são ofensivos. E é muito raro alguém se referir com algum destes termos que não esteja a referir uma coisa que é ofensiva, que é a diferença. Mas, de facto, este tema do racismo é visto de forma diferente pelas pessoas que estão dos lados diferentes do problema. E eu, como é óbvio, estarei de um lado que não será o lado igual ao de todos os nossos irmãos. O que é pena, de facto, porque não devia haver nada que nos separasse. Bom, no seguimento deste tumulto que se iniciou com a morte de George Floyd, e aqui nesta imagem, eu escolhi esta imagem porque é interessante, não sei se vocês conseguem ver, mas diz Remember, say our names, que em português significa digam os nossos nomes. E por trás da imagem do George Floyd estão vários nomes e são pessoas, de facto, afrodescendentes que foram vítimas de violência policial. E aqui não estamos a falar de polícias, não estamos a falar da América sequer, mas estamos a falar daquilo que é a nossa vida em torno de nós todos. No seguimento de tudo isto, como eu vos disse, e no próximo slide, de facto, manifestações pelo mundo inteiro. Eu tive aqui algum cuidado em selecionar as imagens, porque queria dar uma perspectiva diferente, porque parece que quem se foi manifestar que eram pessoas afrodescendentes, mas eu quis mostrar que também havia outras pessoas a manifestar-se. E uma coisa extraordinária, quando se fala de violência contra a polícia, no próximo slide, é ver as autoridades a serem solidárias com este movimento natural que se gerou, um movimento de revolta. E este gesto dos polícias, dos soldados, de se ajoelharem, tornou-se viral. E é interessante porque, se repararem, eles ajoelham-se todos da mesma forma. Sabem porquê? Porque é um gesto que ganhou um significado. E porque ganhou um significado, agora todos repetem o mesmo gesto. Não é a questão de se ajoelharem. É a questão de dizerem aquilo que querem dizer, que é que são solidários com as manifestações que estão a ocorrer para que se acabe com esta discriminação e com as diferenças raciais. Mas claro que estas coisas que à partida seriam um sinal de mudança, ou um sinal desejável de mudança, em que vemos as pessoas a protestar, a exigir direitos, em que vemos as autoridades a serem solidárias, de repente começámos a ver uma tendência de mudar o discurso. E como é que se mudou o discurso? Bom, falou-se então da forma, e agora pedi que mudassem, da forma como os manifestantes estavam a usar a oportunidade da manifestação para saquearem lojas, para destruírem comunidades inteiras, para provocarem imensos prejuízos. Eu aqui mais uma vez fui mauzinho, porque as imagens davam-nos sempre a ideia de que eram de facto aqueles que acusavam a comunidade branca de ser discriminatória, que usavam estes momentos, estas possibilidades para saquearem. Eu lembro de estar a ver vídeos na altura e ver que de facto havia muita gente de cor nestas coisas, mas também lá havia brancos. Eu achava muito interessante, porque se estávamos a dizer que isto era aquilo que faziam as pessoas de cor quando tinham esta oportunidade, o interessante é que quando estavam a saquear também não havia diferença de cores, porque os que lá estavam, que eram brancos, não eram maltratados pelos outros. Portanto, é curioso, apesar de ter vindo de vários vídeos, e é verdade também, de maus tratos a pessoas brancas, mas é curioso porque quando chega esta oportunidade de dizermos basta de racismo, temos de alguma maneira de o minimizar e dizer não, o que eles estão a fazer é tudo errado. Lembram-se que veio aquele slogan que a maior parte de nós não conhecia antes, mas que já existia, que era Black Lives Matter, ou seja, as vidas pretas interessam, têm valor.
E logo em seguida começamos a ouvir: esse slogan é racista. Temos de dizer all lives matter, ou seja, todas as vidas têm valor. É verdade, claro que é verdade. Mas o primeiro slogan não quer dizer necessariamente que as outras vidas não interessam. Quer dizer é que há vidas que estão minimizadas, que têm menos valor. E ele está a chamar a atenção para essas vidas que têm menos valor, a quem dão menos valor, elas também têm valor. Ou seja, elas também valem. E quando nós dizemos não digas isso, todas as vidas importam, apesar de ser verdade, estamos a minimizar a primeira mensagem. Também veio um novo fenómeno para contrariar o primeiro, da reação à morte de George Floyd e das outras também que tinham acontecido, que era da vandalização das estátuas. Eu peço que mudem então para o próximo slide. A vandalização das estátuas, nós temos aqui na imagem uma estátua de Cristóvão Colombo decapitada. E depois temos também esta outra escultura que representa o Padre António Vieira, em Portugal, com 3 crianças índias e que também foi alvo de degradação. Bom, obviamente que são excessos que ocorrem nesta altura e que são condenáveis, é óbvio, como aliás eram os outros que nós referimos anteriormente. Mas é interessante que quando nós tentamos dar um passo em frente naquilo que é a conquista de direitos, há sempre uma resistência que acontece, há sempre uma resistência que é feita. E de repente passou a dar-se de facto muita importância a isto, com razão também, mas como uma resposta ao que estava a acontecer. Isso é que é lamentável. Ora, nós temos agora, isto é a América, não é? Tirando a estátua do Padre António Vieira, isto é tudo a América. E a América está lá muito longe, é noutro continente, está do outro lado do oceano e tem muito pouco a ver connosco. E de facto nós não vemos os mesmos episódios, nem com a mesma frequência, nem com a mesma gravidade, talvez, que vemos na América acontecerem aqui em Portugal. Como dizia alguém, somos um povo de brandos costumes e tínhamos também um célebre dito por um nosso responsável político que dizia: o povo é sereno, é só fumaça. Ficou quase como um dito de graça, mas de facto refere muito bem como é que são os portugueses. Somos de facto um povo sereno, um povo que, ao que parece, convive bem também com as diferenças culturais e raciais e onde não passa nada, e é de facto um paraíso na terra. Mas não é um paraíso na terra. O povo português sofre de 2 males. Estou a generalizar, claro, mas sofre de 2 males. Um complexo de superioridade e um complexo de inferioridade. Temos um complexo de superioridade em relação a algumas raças ou etnias e um complexo de inferioridade em relação a outras. Reparem que o povo português lamenta-se sempre. Está sempre a lamentar. E se nos comparamos com os países do norte da Europa, achamos sempre que somos uns coitadinhos. Mas quando nos comparamos com os países mais a sul do que nós, achamos que somos muito melhores e que somos um poço de todas as virtudes. Eu não estou aqui a tentar ofender ninguém, meus irmãos, peço desculpa se sentirem ofendidos comigo. E como eu vos disse, é um tema pouco confortável para mim, para abordar. Mas achei que tinha de o abordar porque este momento não é um momento para deixar esmorecer o tema, mas é um momento para tomarmos uma posição sobre ele e é um momento para refletirmos sobre ele. De facto, em Portugal não há verdadeiro racismo. Já está lá o slide que diz: vai para a tua terra. Vocês conhecem esta expressão? Há alguém que me esteja a ouvir que nunca tenha ouvido esta expressão, vai para a tua terra? Porque esta expressão está escrita em português e ela é conhecida exatamente assim. Normalmente não tem nem mais uma palavra, nem menos uma palavra. Vai para a tua terra. Pode ser acompanhada de uma palavra, um nome mais ofensivo. Vai para a tua terra isto, vai para a tua terra aquilo, mas vai para a tua terra. Esta é a expressão. Há alguém que me esteja a ouvir e que não conheça esta expressão? Há alguém para quem esta expressão é nova? Pretos ou brancos? Há pouco tempo atrás estava a ouvir os nossos deputados no Parlamento a propósito de um caso relacionado com isto e um dos deputados dizia o seguinte, vou tentar parafrasear, claro,
um dos deputados dizia o seguinte: nós não temos problema nenhum com as pessoas virem para a nossa terra e não temos nenhum problema com as pessoas estarem cá. Podem cá estar desde que se portem como nós. E a minha pergunta, muito sincera, é quem somos nós e que comportamento é este que se atribui a nós? Quem somos nós? Somos nós brancos? Somos nós pretos? Somos nós ciganos? Somos nós indianos? Somos nós até chineses? Não. Quando aquele deputado diz que sejam como nós, ele quer dizer que sejam como ele. Reparem, é que nem eu próprio sou como ele. Então quem somos nós? Para nos comportarmos como nós. Quem é que se pode atrever a dizer que venham para aqui comportar-se como nós? Sabem quem é que não faz parte dos nós? Os adventistas do sétimo dia. Nós esquecemos muitas vezes, nós somos uma minoria neste país. Ainda há pouco falava com uma jovem que aqui está e que me dizia como se sentia abençoada porque os seus patrões lhe tinham facilitado a questão do sábado e da alimentação. Sabem porquê? Porque há patrões que acham isso muito difícil de compatibilizar com as responsabilidades do funcionário em Portugal. E nós que trabalhamos, e alguns dos que estudamos também, já sentimos a diferença de termos de assumir que nós somos guardadores de sábado, que nós não comemos isto, que nós não bebemos, nem socialmente sequer. Portanto, nós de facto não somos como aquele deputado e não somos como muitas das pessoas que dizem venham para aqui portar-se como nós. Então nós, brancos ou pretos, não cabemos naquela definição de nós. Vou-vos dar mais um exemplo. Duas meninas, casos reais, numa mesma sala, numa mesma turma escolar de primeiro ciclo. Uma menina tem a pele escura, tem as feições de facto africanas. A outra menina é perfeitamente branca em todos os aspectos. Mas elas são mais parecidas do que aquilo que pode a sua aparência exterior notar. As duas têm pais afrodescendentes, de etnia cabo-verdiana. As duas têm mães lusodescendentes, ou portanto brancas. Mas saíram diferentes, uma com aparência africana e outra com aparência europeia. É muito interessante, porque estas duas meninas vão ter vidas muito diferentes também, não só, mas também pela sua aparência. E depois quando nós dizemos, vai para a tua terra, eu queria perceber, estas meninas são portuguesas, elas nasceram em Portugal, são portuguesas? São. E os seus pais? Bom, se alguém me perguntar na escola qual é a etnia a que pertencem as crianças, eu tiver de descrever a etnia dos pais, como é que eu descrevo? Descrevo que as mães são portuguesas, lusas, e os pais são cabo-verdianos, que é a sua etnia. Mas também não é verdade, porque os próprios pais não nasceram em Cabo Verde. Se calhar nem nunca puseram um pé em África, ou se calhar nem nunca olharam para a África de longe. Mas, de qualquer maneira, eles continuam a ser cabo-verdianos, apesar de terem nascido em Portugal e viverem em Portugal. Eu vou-vos dizer, eu sou caldense. Eu nasci em Caldas da Rainha. Cresci em Caldas da Rainha, aos 18 anos saí de Caldas da Rainha e vim viver para esta região. Se me disserem a mim, vai para a tua terra, eu fico a pensar, qual é a minha terra? Minha terra é Caldas da Rainha, mas quando eu vou a Caldas da Rainha, eu já não sinto que estou em casa. Eu sinto que estou em casa no sítio onde eu vivo agora. Eu costumo comentar com a minha mulher que eu sinto-me a chegar a casa quando, vindo de norte, estou a atravessar a Ponte Vasco da Gama e quando vindo de sul, vejo o Castelo de Palmela. Vocês têm essa sensação? Quando vão de férias ou a algum lado, têm a sensação que já estão perto de casa quando veem estas duas coisas? Então, quando disserem, vai para a tua terra, para que terra é que eu vou? Caldas da Rainha? Eu gosto muito de Caldas da Rainha, mas já não é a minha terra, apesar de eu ter nascido lá e ter crescido lá. Minha terra é onde eu vivo, com a minha família, é onde eu trabalho, é onde eu tenho as minhas ligações, a maior parte das minhas ligações. Como é que nos podemos atrever a dizer a alguém, vai para a tua terra, quando essa pessoa nasceu cá? Ou quando essa pessoa vive cá há tanto tempo? Tem cá o seu trabalho, tem a sua profissão, tem a sua família, tem as suas ligações. Que terra é essa? É interessante
se pensarmos nas coisas deste prisma. É das expressões talvez mais inocentes que se dizem em Portugal e é também das expressões mais racistas que podemos dizer em Portugal. Eu vou pedir para passarem à frente. Tenho 4 imagens. Escolhi estas 4 imagens também, não de forma aleatória. Tentei escolher pessoas que, a meu ver, sejam muito bonitas. Começa com uma menina que eu não conheço, uma rapariga que eu não conheço. Eu espero que ela, não sei, provavelmente nasceu em Portugal, pode ter nascido no Brasil, pode ter nascido em tanto lado, mas eu ponho aqui como representante dos afrodescendentes porque, de facto, ela tem as feições de um afrodescendente. E ela começa por dizer, somos gente como tu. E depois fui pôr uma imagem de uma outra população que em Portugal também sofre alguma discriminação, eu digo alguma porque não quero chocar ninguém e dizer, eu acho que é muito difícil nós ouvirmos dizer que somos de alguma forma racistas. Mas foi muito difícil encontrar, a imagem mais difícil de encontrar e de selecionar para aqui foi da família dos brasileiros. De facto existem muitos preconceitos em relação aos brasileiros, mas os brasileiros são como nós, a menos que abram a boca, e então quando abrem a boca e falam nós percebemos, este é brasileiro. Ou então que andem com a bandeira, que é este caso, nesta fotografia tive de escolher como a bandeira. A menina que vem a seguir, eu penso que toda a gente consegue relacionar, mas se não conseguirem eu vou tentar ajudar, é cigana. E eu acho que se nota perfeitamente, também alguns traços, mas de facto, não sei, algumas pessoas quando pensam nos ciganos pensam numa mulher toda vestida de preto com um pano pela cabeça. E depois temos o indiano, para quem temos nomes em português tão mimosos como, e eu mais uma vez peço desculpa, mas como Monnier ou como Kefro. E quem nunca ouviu estas duas expressões também, diga-me então que não vivemos num país que faz discriminação e que faz diferenciação das pessoas pelas suas origens, mas mais do que pelas suas origens, neste caso, pela sua aparência. Destes todos, eu penso que os portugueses, de uma forma pouco consciente, de uma forma, não sei como expressar, mas acho que o povo para quem os portugueses maior hostilidade demonstram destes todos são mesmo os ciganos. E eu quando estava a contar a história do bom samaritano, tive a tentação de dizer, em vez do bom samaritano, mas dizer que ele era um cigano. Porque se eu disser que é um samaritano, nós encaramos que os samaritanos são bons. É curioso porque a expressão, o título da parábola diz o bom samaritano, que é para reforçar que ele é bom, porque os samaritanos, na verdade, eram essencialmente maus aos olhos dos judeus. Mas para nós são bons porque os únicos samaritanos que conhecemos são o samaritano da parábola e a mulher samaritana com quem Jesus falou. Ora, nós fomos escolher, para a Bíblia, fomos escolher os melhores exemplos samaritanos e por isso para nós os samaritanos são bons, o sacerdote é mau e o escriba é mau. Na altura era ao contrário, não sei se estão a ver. O sacerdote e o levita eram as pessoas melhores que podíamos encontrar na sociedade e o samaritano era de facto o pior. O samaritano era o nosso cigano. E agora vou-vos falar da minha experiência com ciganos. Eu trabalho numa escola onde temos sempre ciganos matriculados. Não são a maioria da turma. Das turmas, aliás, da população escolar, não são a maioria, mas temos lá sempre mais do que uma família representada. E quando digo mais que uma família, temos os irmãos, normalmente. E até hoje, já lá estou há muito tempo, só tivemos, de facto, problemas com uma família. Problemas graves, muito graves, mas problemas com uma família. E vocês dizem, tiveste sorte, Luís, porque os ciganos dão muitos problemas. Está bem. Vou-vos dizer que na minha escola temos problemas todos os dias com famílias. Todos os dias. Encarregados de educação que entram na escola, invadindo a escola, agredindo verbal ou até já chegou a acontecer fisicamente professores ou auxiliares, pessoas que vão se queixar disto, que se vão queixar daquilo, que fazem isto, que fazem aquilo. Todos os dias é talvez um exagero, mas muitos dias mesmo. É muito frequente haver problemas na minha escola.
tivemos problemas com uma família de ciganos em todo o tempo que eu lá estou, e temos lá sempre ciganos. Eu fui professor de uma menina, e tenho algum pudor em dizer isto, vocês não o conhecem, e provavelmente ninguém a conhece das pessoas que me está a ouvir, mas fui professor de uma menina que a mãe era cigana, o pai não era. O pai era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar até vir para Setúbal, que era tendeiro. Não conhecia esta expressão até vir trabalhar para Setúbal. E pedi, na altura, à menina que me fizesse a distinção o que era um tendeiro, o que era um cigano, e eu tinha, na altura, também um rapaz cigano na minha turma. Aliás, os dois eram ciganos, perdão. E eles é que me explicaram qual era a diferença então entre tendeiros e ciganos. Mas pronto, mas a menina, descendente então de ciganos, cabelo muito comprido, como é normal nas meninas ciganas, e uma menina muito esforçada na minha turma. Curioso. Curioso porque estamos habituados a dizer os ciganos não se esforçam, os ciganos não querem saber da escola, não é? Aquela menina era muito esforçada na escola, concluiu os seus estudos já é uma menina grande, concluiu os seus estudos, e eu ainda vou mantendo algum contacto com ela, eu tenho muito carinho por ela, e vou mantendo algum contacto com ela. A menina trabalha numa loja, pronto a vestir, e o seu objetivo é ser polícia. A sua irmã, que também estudou na mesma escola onde eu estudei, também sempre disse que queria ser polícia. Tenho outro aluno, que também tive o prazer de estar com ele, também cigano. Deu muito trabalho a mim e aos professores todos que trabalharam com ele, e conhecemos também os seus irmãos, passaram também todos lá pelas nossas escolas. E o menino hoje em dia, já é um homem, é enorme, já conduz o seu próprio carro e é mecânico. Mas não é isto que nós ouvimos falar dos ciganos, não é? Os ciganos geralmente são o quê? São bandidos, andam a vender nas feiras e fogem aos impostos. Eu acho sempre interessante quando nós recorremos a este argumento de não pagam impostos. Há aqui alguém que me esteja a ouvir que não conheça alguém que não paga impostos e nunca lhe dizemos, nunca acusamos que não pagam impostos. Quantas vezes conhecemos casos, ou se calhar até já participámos nesses casos, não passe fatura que é para não ter de pagar também o IVA. Quantos empresários neste país fogem aos impostos? Quantas pessoas me dizem, ainda no outro dia, um meu conhecido me dizia, eu declaro o ordenado mínimo, mas recebo 4 a 6 mil euros por mês. Mas são os ciganos que não pagam impostos. Eu não estou aqui a tentar branquear todas as ações que os ciganos fazem, ou seja o que for, mas queria que nos colocássemos no lugar deles. De facto, é um lugar muito antissocial por muitos aspectos que vemos, mas quantos casos de ciganos conhecemos nós que são casos de sucesso, que pagam impostos, têm as suas empresas, que os filhos vão estudar? Então vamos dar alguns exemplos. Esta menina que aqui está não é uma modelo. Na altura desta fotografia era uma estudante do ensino superior. E na mesma reportagem de onde retirei esta fotografia, que era do Notícias Magazine, vinha lá o exemplo de um investigador, que era cigano, e que a professora lhe disse que o futuro dele era vender na feira. Portanto, não havia ali grande investimento a fazer. E ele hoje é um investigador. Vejam o contrassenso e a forma como o preconceito também nos faz lidar com estas pessoas. Tivemos um presidente da Câmara, este é um caso muito conhecido, em Torres Vedras, que era cigano. E agora, quando foi das últimas polémicas que houve em Portugal, maiores com os ciganos, houve um movimento que foi, a seguir a um jogador de futebol ter se insurgido nas redes sociais, houve vários ciganos que postaram, num hashtag próprio, postaram testemunhos pessoais com fotografias deles. São chefes de cozinha, entenda-se, são cabeleireiros, são isto, são aquilo, têm as suas empresas, e eles faziam questão de dizer: senhor fulano de tal, eu sou isto, o meu percurso foi este, pago os meus impostos, sofri discriminação durante a minha vida. E que tipo de discriminação diziam eles que sofriam? Reparem, iam bater à porta de alguém a pedir emprego, como é cigano, não lhes davam emprego. Um rapaz dizia mesmo que, quando descobriram que ele era cigano, porque ao princípio não sabiam, foi despedido. Bom, nós conhecemos um lado da história, algumas destas histórias podem ser muito influenciadas, mas será que é tão difícil para nós acreditarmos
nestas coisas. Vou-vos dar um testemunho pessoal para estar também em linha com aquilo que foi a lição que acabámos de estudar. Há muitos anos atrás, eu julgo que ainda nem casado era, mas há muitos anos atrás fui visitar a casa de um amigo que se ia casar e nós estávamos a ajudar a preparar a casa onde ia ser o casamento também. E aconteceu-me uma coisa estranha. Estava lá um rapaz que vinha, eu já não me lembro qual era o país de que ele vinha, de África, uma ex-colónia portuguesa, e a conversa de alguma forma foi parar ao sítio em que dizia que Portugal era racista e que a colonização tinha sido um período mau da história, por vários aspectos. E eu, com a minha visão de português branco, sempre vivendo na Europa, nunca tendo posto um pé em África, fiquei muito ofendido com aquela situação e comecei a rebater, a dizer, não pode ser. E estive ali que tempos a rebater, porque eu não conseguia ver, e acho que é muito natural em nós, não conseguimos ver como é que há diferença entre o tratamento às pessoas pela sua aparência. Não sei, se calhar para algumas pessoas é mais fácil. Para mim, foi e tem continuado a ser um caminho de perceber que, de facto, nós somos privilegiados pela nossa aparência em relação a outras pessoas. No outro dia falava com o meu filho sobre isso e dizia que no bairro onde nós vivemos, a maior parte das pessoas são brancas. Praticamente todas as pessoas são brancas e as poucas pessoas de cor que lá vivem, a maior parte são casadas com uma pessoa branca. Enquanto que em bairros do nosso concelho, do nosso distrito, acontece exatamente o contrário. A população é maioritariamente negra. Sabem? E isto tem um grande efeito em termos sociais. Isto mostra que há uma grande discrepância em termos sociais em Portugal. E apesar disto não ser como a América, e as escolas, por exemplo, serem todas financiadas pelo Estado, e os professores serem todos pagos de forma igual, e os recursos serem alocados, até em alguns casos, em maior número, para estas escolas de bairros problemáticos, viver num bairro problemático, crescer numa escola, ser educado numa escola de um bairro problemático, é uma desvantagem em relação a uma pessoa que vive num bairro não problemático e frequenta uma escola muito menos problemática. Portanto, apesar de tudo aquilo que nós tentamos minimizar, mesmo assim existem desvantagens. Eu estava a falar com aquele rapaz há muitos anos atrás e senti-me verdadeiramente ofendido pela mais leve sugestão de que eu pudesse ser racista ou de que o meu país, porque era isso que estava em causa, pudesse ser racista. E por isso eu compreendo que muitos de nós sintam da mesma forma. Mas o facto é que existem desigualdades e essas desigualdades devem ser contrariadas por nós. Eu vou pedir que passem para o próximo slide e é só para passarmos por alto. Foram alguns cabeçalhos de notícias que eu fui buscar, que não são de agora, de 2020, mas são alguns de 2017. E agora sim vamos para outra parte. E este é um texto mais recente. Outro slide. Este é um texto mais recente, é um texto de 2 de julho, ou seja, 2 deste mês. É um texto publicado, pelo canal de notícias da Agência Adventista Sul-Americana. E o título do texto é Racismo está em desarmonia com os princípios bíblicos e eu julgo que não há qualquer dúvida a este respeito. E diz o texto assim, ao longo da história, o racismo tem levantado um muro de separação entre pessoas que humanamente e aos olhos de Deus são iguais, além de causar prejuízos físicos, emocionais e sociais. A crença de que existe superioridade entre raças lança por terra a própria missão de Cristo, salvar a todos sem distinção. A sua morte na cruz como ato de amor incondicional pelo ser humano não foi limitada a nenhum grupo de pessoas e isso fica evidente nas palavras registadas pelo apóstolo João em um dos textos mais profundos encontrados na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto de João 3,16 que nós geralmente sabemos de cor. E é muito interessante porque está lá a palavra todo aquele, qualquer um, independentemente da sua raça, da sua idade, da cor dos seus olhos, etc. Vamos passar a um próximo texto, e este texto é retirado das crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia, e é a crença número 14, que tem a ver com a unidade da Igreja. Em Cristo, diz aqui, somos uma nova criação, e depois diz: distinções de raça, cultura e nacionalidade, e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões entre nós. E fala aqui de vários tipos de desigualdades. A desigualdade de aparência, entre altos e baixos, e esta é uma que eu sou muito sensível, ainda não estou tão sensível à questão das desigualdades, que não acho que ser alto é sempre muito melhor do que ser baixo. Mas a diferença entre ricos e pobres, as classes sociais, as diferenças de género, homem e mulher, não devem ser motivo de dissensões entre nós. E depois diz: todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele, e um com os outros devemos servir e ser servidos. E agora o próximo texto, acho que ainda é mais esclarecedor. Encontra-se em Atos 17, 26, e diz: de um só chamado Adão, fez toda a raça humana. E aqui, ainda há pouco dizia, pode haver aqui alguma discussão em redor deste termo da raça. O que é isto necessariamente da raça? À luz da Bíblia e na linguagem utilizada na Bíblia, a raça não existe. Porque esta expressão, toda a raça humana, será traduzida por toda a humanidade. E de facto, eu há pouco tempo dizia também isto a alguém: se todos descendemos de Adão, o que é isto das raças? E podíamos fazer outras distinções, reparem. Nós distinguimos geralmente pela cor da pele. Porquê é que não distinguimos pela cor dos olhos? Uma experiência muito interessante feita por uma professora numa escola americana de primeiro ciclo, equivalente ao primeiro ciclo, com crianças de 7, 8, 9 anos. Uma experiência muito interessante. Toda a turma branca. E nos anos 60, esta professora vira-se para a sua turma e começa a falar das diferenças raciais e do facto de algumas pessoas serem tratadas de maneira diferente no seu país. E perguntou-lhes se eles conheciam. E eles sim conheciam. E depois referiam-se a essas pessoas dizendo que eram os maus. E a senhora fez uma experiência que era: muito bem, o que é que vocês acham? Distinguimos as pessoas pela cor da pele? A maior parte das crianças diziam: mal. Muito bem, aqui somos todos brancos, mas vamos começar a distinguir de uma outra forma, pela cor dos olhos. E ela dizia: e como eu tenho olhos azuis, eu vou dizer que as pessoas com olhos azuis são superiores às pessoas com olhos castanhos. E então as pessoas com olhos azuis são mais inteligentes, são melhores e são tudo isto. E ela começou a descrever a superioridade das pessoas com olhos azuis em relação às pessoas com olhos castanhos, e entretanto íamos vendo imagens das crianças e como algumas crianças começaram a ficar incomodadas por se sentirem inferiorizadas por aquele discurso. Atenção, quando um adulto fala para outro adulto é uma coisa, quando um adulto que é o professor fala para as crianças, é muito sério, porque as crianças geralmente acreditam naquilo que esse adulto que é o professor está a dizer. E então a professora fez mais uma coisa e disse assim: bom, como nós ao longe não conseguimos distinguir bem a cor dos olhos, vocês que têm olhos castanhos vão começar a usar uma coleira e pôr-lhes uma coleira, um distintivo ao redor para que toda a gente visse que aqueles eram os diferentes. E durante aquele dia, na escola, houve segregação daqueles meninos, que é uma coisa muito violenta para se dizer hoje em dia, mas foi o que aconteceu. Houve segregação daqueles meninos pela cor dos olhos. E ao fim do intervalo, há um menino que vem para a sala e que bateu noutro. E de repente perguntou-lhe assim: porquê é que tu bateste? E ele respondeu: porque ele estava-me a chamar nomes. O que é que ele disse? Disse que eu tinha olhos castanhos. E o que é que isso significa? Significa que eu sou burro. Umas poucas horas numa sala e provocaram isto. No dia seguinte a professora
começa a falar outra vez para os alunos e diz: bem, ontem eu enganei-vos, eu menti-vos, eu disse que quem tinha olhos azuis era superior a quem tinha olhos castanhos. Na verdade não é assim, é exatamente ao contrário. E depois começa a mostrar, mesmo reforçando comportamentos de alguns alunos que estavam a ter maus comportamentos, dizendo: vem, ele tem olhos azuis, vem o que ele está a fazer, os meninos com olhos azuis são inferiores. E então alteraram tudo. E a professora conseguiu compreender que os meninos de olhos castanhos, que no dia anterior tinham tido maus resultados nos exercícios que faziam, hoje, que eram os superiores, tinham melhores resultados. E quando lhes perguntava a professora porquê estes melhores resultados, eles diziam: porque eu ontem estava muito incomodado com aquilo, que era a coleira, o distintivo que eles tinham. Então e agora? Não, agora sinto muito melhor, estou muito mais inteligente. Estas coisas funcionam em nós de uma forma muito peculiar. E vejam, nós distinguimos pela cor da pele, é muito mais fácil ver ao longe. Mas podemos distinguir por muitas outras coisas. E distinguimos, de facto, distinguimos pelo género, distinguimos pela aparência, se és gordo, se és magro, se és alto, se és baixo. Distinguimos de várias maneiras. Mas eu queria-vos mostrar agora um texto que surgiu e é de Paulo. E está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. E este texto, para mim, é um dos textos que mostra a importância, a grande diferença do cristianismo na sociedade de Paulo. E eu acho que, em parte, também pode explicar porque é que o cristianismo teve um sucesso tão grande naquela altura e um crescimento tão grande naquela altura. Reparem que Paulo fala para uma sociedade profundamente estratificada, em que existem os muito bons, existe o povo, e existe depois uma outra secção que são os escravos. Ainda existe a diferença muito acentuada entre o que são as mulheres e o que são os homens, os que são romanos e os que não são romanos, os que são gregos e os que não são gregos. E Paulo, escreve esta frase na carta aos Gálatas: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A mensagem de Paulo é muito clara em relação ao preconceito. E numa sociedade onde os papéis estavam tão bem definidos, onde as pessoas estavam tão colocadas nas suas gavetas, Paulo chega e diz: somos todos iguais. E esta mensagem é altamente disruptiva numa sociedade como aquela em que Paulo vivia. E esta é a mensagem do cristianismo. Não pode haver em nós qualquer preconceito contra qualquer um que seja o nosso próximo. Se a pessoa faz mal, a pessoa fez mal. Se a pessoa está errada, se a pessoa tem de ser presa, se a pessoa tem... Então será, independentemente da sua cor, da sua origem, independentemente do seu género. A mensagem do cristianismo é muito clara. Todos somos irmãos, todos somos iguais. O próximo slide fala sobre o que é o preconceito. Não vale a pena, se calhar, falarmos muito sobre isto, dizendo... ressaltava aqui, se calhar, a questão de julgamentos ou generalizações apressadas. Significa que o que é o preconceito? É quando eu chego a uma sala onde não conheço ninguém, eu olho para as pessoas e a partir desse momento estabeleço logo um julgamento da pessoa e atribuo um valor à pessoa. Okay? Isto acontece em todos os contextos. Nós entramos num sítio, olhamos para a pessoa, pela forma como está vestida, pela forma como fala, pela forma como se movimenta, pelo sítio onde está, por com quem está a falar, pelo seu género, se é um homem, se é uma mulher, pela sua aparência, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. Por todos estes aspectos nós estabelecemos logo um julgamento e atribuímos o valor a essa pessoa. Isto é o preconceito. Mas nós sabemos quantas vezes o preconceito nos dá um julgamento errado das pessoas. No próximo slide, eu queria mostrar só alguns dos fundamentos ou algumas das manifestações de preconceito. Em relação à sexualidade, aliás, um tema muito sensível para falar na igreja, orientação sexual de uma pessoa. E nós fazemos esse julgamento das pessoas. Em relação à raça ou etnia, em relação até à nacionalidade, em relação à religião, e como nós podemos ser sensíveis também a este caso. Em relação ao género,
e vejam que até na nossa igreja há diferença de tratamento de géneros. E aqui posso estar a ser muito... Acho que estou a ser muito injusto na igreja portuguesa, é verdade. A igreja portuguesa, nós temos uma coisa muito interessante. Nunca mais me vão deixar pregar na igreja. Acho que atingi qualquer coisa hoje. Temos uma coisa muito interessante na igreja portuguesa, é que a Igreja Mundial não aceita a ordenação de mulheres como pastoras. Em Portugal, as obreiras que servem nas igrejas são chamadas pelos membros de pastoras. E isto mostra que, de facto, existe aqui alguma sensibilidade da nossa parte. Mas, mesmo assim, só há pouco tempo, na nossa igreja, há poucos anos, é que conseguimos vencer uma batalha. É que ordenámos a primeira mulher anciã. Foi há poucos anos. Eu não sei precisar quantos anos, se calhar para alguns são muitos, mas o facto de termos ordenado a primeira mulher anciã e de lá para cá temos, salvo erro, 3 mulheres anciãs ordenadas na nossa igreja. Mas, de facto, a desigualdade de género que nós vivemos, mesmo na nossa sociedade portuguesa, há esta desigualdade da beleza. E este é um preconceito que nos persegue a quase todos. Ainda há pouco tempo falava com os jovens sobre isso. Quando andam na escola, até os mais bonitos se sentem feios. Mas, de facto, porque implicam connosco que somos altos, mas depois se formos baixos, implicam connosco que somos baixos. Se formos demasiado magros, somos trinca-espinhas, mas se formos muito gordos, também implicam connosco. Se tivermos o cabelo assim, se tivermos o cabelo assado, se temos os olhos assim, se temos os olhos assados, temos os olhos tortos, temos os olhos escuros, temos os olhos claros. E, de facto, os padrões de beleza são responsáveis por algum do mal-estar também entre nós. Ocupação, e aqueles de nós, por exemplo, que trabalham para o Estado, na administração pública, sabem que são muito visados sempre. Somos sempre muito visados e somos sempre os mais bem pagos e os menos trabalhadores. Este é um dos exemplos, mas também sabemos que uma das classes mais detestadas em Portugal são os políticos e logo a seguir devem estar os vendedores de carros e os advogados. As classes sociais em que ainda há diferença mesmo assim da forma como se tratam uns com os outros, da forma como gostam de partilhar uns com os outros também os momentos e como se relacionam. E então nós vamos ver e analisar aqui um Senhor que é o Senhor, que é Jesus. E eu pedi ao estúdio que passasse ao próximo slide. Eu tenho aqui apenas 2 momentos, de facto, da vida de Jesus, que nos mostram como Jesus desafiava todos os preconceitos. Jesus, na primeira imagem, encontra-se com uma mulher samaritana. Vamos trazer isto para os dias de hoje. É como, na Igreja Adventista, se eu disser o Papa Francisco, não faz tanto efeito. Mas é como a pessoa que nós mais admiramos encontrar-se com uma mulher cigana no poço. Ele encontra-se com a mulher samaritana. Ele não lhe devia dirigir palavra por vários motivos. Ela era mulher, ela era adúltera e ela era samaritana. Mas Jesus quebra todos esses preconceitos. Até a própria mulher fica espantada da abertura que Jesus manifesta ao falar com ela. Depois temos outro exemplo. O exemplo da mulher sirofenícia, em que Jesus, as palavras mais ofensivas, mais agressivas que alguma vez vi referentes a Jesus, são as palavras que ele dirige à mulher sirofenícia. A mulher diz, por favor, Senhor, abençoa-me, e ele diz-lhe, não se dá aos cães o pão que é para os filhos da casa. E a mulher aceita a ofensa e diz, mas até os cães comem das migalhas. É um dos momentos mais bonitos que nós encontramos na Bíblia. Até os cães comem das migalhas. E Jesus vira-se para esta mulher e reconhece a sua fé e diz-lhe, mas mulher, a tua fé é tão grande. E abençoa. Temos muitos outros exemplos, porque Jesus dava-se com os maus da fita, aqueles que tinham maus ocupações. Jesus foi comer, almoçar à casa de Zaqueu. Jesus andava com os pobres, que eram os pescadores. E Jesus, quando começa o capítulo 15 de Lucas, a descrição diz que estavam lá quem, sabem? Os bons, os maus e os publicanos. Estavam lá os puros, líderes da igreja, estavam lá os pecadores e estavam lá os publicanos. E Jesus
dava-se com todos estes. E não fazia acepção das pessoas pelas suas origens, não fazia acepção das pessoas pela sua aparência. Lembra-se que Zaqueu era muito baixinho como o anão. Não fazia acepção às pessoas pela sua doença, porque Jesus também desafiou todos os preconceitos quando tocou nos leprosos, quando falou com o endemoninhado, como ainda nós vimos na lição que hoje revimos aqui na escola sabatina. Jesus é o nosso exemplo. Nunca tratou ninguém com diferença, amou a todos e fez o maior sacrifício, não por aqueles que seriam como ele, que não sabemos ao certo como seria, mas por todos aqueles que existiam no seu tempo, existem agora e ainda existirão depois. Por todos aqueles que somos nós. Meus irmãos, eu não queria tomar-vos demasiado tempo, mas vejo que a hora já vai muito adiantada. Eu tenho de fazer aqui um ato de contrição e pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido com alguma coisa que eu tenha dito. Eu creio que nós devemos lutar contra tudo aquilo que seja discursos de ódio, posições extremistas de um lado ou do outro, tudo aquilo que não sirva para nos unir, mas que nos sirva apenas para nos distanciar, para criar muros entre nós. E é contra isso que nós devemos estar, em relação às raças, em relação ao género, em relação às desigualdades, sejam elas quais forem. Não devemos cultivar entre nós sentimentos de ódio, não devemos cultivar sentimentos de desprezo entre nós, e era nesse sentido que eu trazia a mensagem desta manhã. Agradeço a vossa paciência por me ouvir e desejo a todos um excelente sábado na companhia do nosso Deus e que nós todos em breve nos possamos encontrar nesta mesma casa onde celebramos tantos sábados juntos. É o meu desejo para esta manhã. Amém.